quero te fazer uma pergunta e você precisa responder para si mesmo de uma forma muito honesta. Você quer ler mais rápido porque você ama aprender ou porque você tá com medo de ficar para trás? Pensa bem, por que você quer ler mais rápido? Pra dar check em todos os livros que você leu, para postar no final do ano no Instagram que você leu 50 livros? Porque dependendo do motivo, a leitura dinâmica pode não ser a solução que você tá pensando que é. E, na verdade, ela pode até estar te afastando do que realmente importa na sua vida. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar exatamente o porquê. Eu vou te explicar o que tá por trás desse desejo de ler mais rápido, porque a velocidade não tem absolutamente nada a ver com a inteligência e, principalmente, qual é a pergunta certa que você deveria estar se fazendo. Vamos começar pelo começo. A verdade é que a maioria das pessoas, elas nem querem ler mais rápido, elas não querem aprender a fazer uma leitura dinâmica. O que muitas querem é aliviar aquela sensação de atraso intelectual, aquela sensação de que tá todo mundo consumindo conhecimento em uma velocidade absurda e você tá ficando pra trás, né? Caso você sinta isso que eu estou te dizendo. Na verdade, muitas pessoas, elas querem acabar com a culpa. Elas querem acabar com a culpa de ter uma pilha de livros não lidos. Elas querem parar de se sentir mal após responder não. Quando alguém pergunta, você já leu esse livro? E a pessoa diz, não, ainda não li. E aqui, eu já vou colocar um dos pontos centrais do vídeo. Você talvez não queira aprender a leitura dinâmica pelo amor ao conhecimento, mas sim por uma pressa, pela comparação com o outro. A ansiedade nasce daquela comparação constante com a pessoa da internet, que parece que está lendo mais do que você, está aprendendo mais do que você, evoluindo mais rápido do que você, porque ela consegue estudar mais do que você. Só que, como todos nós sabemos, isso aqui é um recorte da nossa vida. Isso não condiz com a realidade absoluta. Então, muitas vezes, essa ânsia por tentar aprender e entender o que é leitura dinâmica nasce da crença de que, se você ler mais rápido, estudar mais rápido, você vai ficar inteligente, você vai ficar mais inteligente de uma forma mais rápida. Só que tem um pequeno problema. Ler rápido não te faz mais inteligente. E agora eu vou te explicar o porquê. Ler rápido não significa entender melhor. E isso precisa ficar muito claro. Inteligência não é volume de informação consumida. Não é quantidade de páginas viradas por minuto. Não é terminar 50 anos em um livro. 50 anos em um livro. Não é terminar 50 livros em um ano e postar no Instagram. Inteligência é a capacidade de pensar com as ideias que você lê. É conseguir pegar um conceito, questioná-lo, conectar com outras leituras e aplicar na sua vida. No fundo, é transformar essa informação em compreensão. E isso exige tempo. Conhecimento real exige tempo de fricção. Exige que você pare em certos trechos, exige que você questione o autor, exige que você volte e releia, exige que você anote, reflita, discorde, concorde. Pensar é um processo lento. Sempre foi e sempre vai ser. As ideias que são mais complexas, elas exigem esse tempo de maturação. Elas exigem que você desacelere. Pensa numa ideia de um livro que realmente pode ter mudado a sua vida. Pode ser qualquer coisa, uma ideia sobre você, sobre o mundo, sobre como você toma decisões. Essa ideia que realmente ficou em você veio de uma leitura rápida? Ou veio daquele livro que você pausou diversas vezes para refletir? Aquele livro que você anotou, que você depois de um tempo revisitou, que você ficou pensando naquilo durante dias? Provavelmente foi essa segunda opção, porque a transformação intelectual, ela não acontece nessa agilidade, nessa rapidez, ela acontece na profundidade. Como eu tô explicando, a profundidade, ela tem um tempo de maturação, não é de um dia para noite, não é baseada na velocidade. Tudo o que realmente te transforma exige pausa e retorno, exige tempo para que você possa processar o que você leu e confrontar com o que você já pensa. Então, quando você tenta acelerar demais, o que acontece? Você passa pelos conceitos, mas eles não ficam. Você termina o livro, mas não muda nada. Você consome informação, mas não constrói o pensamento. E aí você fecha o livro e pensa, tá, o que eu aprendi aqui? E a resposta geralmente é quase nada. E aqui vai entrar a pergunta que desmonta toda essa obsessão por velocidade. Se você termina um livro em 2 dias, mas nada muda
na sua forma de pensar? O que exatamente você ganhou com a velocidade? Você pode dizer que leu o livro, que adicionou na sua lista de lidos do ano, e pode também contar para os seus amigos que você terminou esse livro. Mas se nada mudou, se você não pensa diferente, se não age diferente, se você não vê o mundo com outros olhos, então o que ficou? Porque no final das contas, ler não deveria ser sobre terminar livros, deveria ser sobre se transformar com eles. E a transformação não acontece em alta velocidade. E se você está começando a perceber que ler de forma inteligente não tem nada a ver com velocidade, mas sim com uma estratégia, eu criei um guia de 5 aulas, né? São 5 aulas chamado Leituras Inteligentes. Essas aulas são práticas e nelas eu te ensino como você pode ler qualquer livro, dos mais fáceis aos mais difíceis, de um jeito que realmente constrói inteligência. Na primeira aula, você vai aprender a fazer as perguntas estratégicas certas antes de começar a ler. São apenas 4 perguntas que destravam qualquer leitura e te dão clareza total do que você está procurando. Na segunda, eu te mostro técnicas concretas de leitura para você ler melhor e reter o conteúdo. Na terceira, você aprende como registrar e organizar o que você lê de uma forma que realmente funciona, sem perder tempo com anotações inúteis que você nunca mais vai rever. Na quarta aula, eu te ensino como usar a inteligência artificial para acelerar e aprofundar os seus estudos. Então, eu criei uns prompts detalhados que você pode usar em qualquer leitura. E na quinta aula, a mais importante é como conectar a leitura com a sua vida real, porque de nada adianta ler se você não implementa o que você aprendeu. Caso você queira acesso completo ao guia, o link está na descrição. Agora vamos para o ponto central. O problema que eu vejo, às vezes, não é nem a leitura dinâmica em si. O problema é que a leitura virou questão de performance na internet. Pode perceber. Quando as pessoas querem performar, né, pagar de intelectual, elas usam o livro, os estudos, como um símbolo de avanço, um símbolo de inteligência. Mas é aquilo, o teto é de vidro. Se você jogar uma pedrinha, ele cai. Infelizmente, algumas pessoas, não estou falando de todos, mas algumas pessoas estão lendo não para aprender, mas para mostrar que supostamente estão aprendendo. Então, você entra nas redes sociais e você vê o Instagram das pessoas, né? O Instagram não, as pessoas postando pilhas e pilhas de livros extremamente organizadas, posts e no início do ano dizendo: minha meta esse ano é ler 50 livros, como se a quantidade fosse um sinônimo de profundidade. E o pior de tudo é que muitas pessoas estão medindo o seu valor pela quantidade de livros que elas leram no ano inteiro. Como se elas fossem, né, estivessem se tornando mais inteligentes por estarem lendo muitos livros. Mas leitura não é produção de conteúdo, não é corrida, não é métrica de valor pessoal, não é competição para ver quem termina mais livros no ano. Leitura é ferramenta de pensamento, é um processo de transformação. É uma forma de você se tornar uma pessoa diferente do que era antes de começar o livro. Quando você transforma a leitura em performance, quando você só foca na velocidade, na quantidade, nos números, você perde completamente o sentido dela. Aí você vai começar a escolher os livros pela facilidade de ler rápido, não pelo impacto que eles podem ter na sua vida. Aí você começa a pular as partes difíceis para não perder tempo, você começa a ler no piloto automático. E aí o que acontece? Você vira a pessoa que lê muito, mas não consegue lidar com as ideias complexas. Você não consegue pensar com profundidade. E no longo prazo, você vai ser a pessoa, né? Pode ser que isso aconteça. Que você vai acumular informação, mas você não vai se tornar uma pessoa mais sábia. Agora, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Isso não significa que a velocidade nunca faça sentido. Ela faz. Existem alguns contextos nos quais ler rápido é perfeitamente adequado e eu vou te mostrar quais são esses contextos. Velocidade faz sentido quando você está fazendo uma varredura. Quando você quer ter uma noção geral do livro antes de decidir se você vai se aprofundar nele. Outro ponto, velocidade faz sentido quando você está revisando algo que você já leu. Quando você está só relembrando os conceitos que já estão consolidados na sua mente. Terceiro ponto, velocidade faz sentido para textos operacionais.
para extrair uma informação pontual, para responder uma pergunta muito específica que você está procurando. Mas velocidade não faz sentido, nunca fez e nunca vai fazer para filosofia, literatura densa, teoria complexa ou qualquer ideia que exija que você pense junto com o autor. Esses textos não foram feitos para serem atravessados às pressas. Eles foram feitos, por mais piegas que isso soe, eles foram feitos para que você more com eles por um tempo. Foram feitos para você reler, voltar, questionar, discordar, concordar. Isso toma tempo. E é exatamente nesses textos e nessa dinâmica que está o verdadeiro crescimento intelectual. Então, vamos redefinir a pergunta. Ao invés de você questionar como eu posso ler mais rápido, você vai se perguntar: como sair de um livro diferente de como entrei? Porque essa é a métrica que realmente importa. Não é quantos livros você terminou em um ano. Não é quantas páginas você consegue ler por hora. A pergunta é: mudou? Mudou alguma coisa na sua vida? E presta muita atenção nesse ponto. Sair diferente de um livro não é mudar de opinião após finalizar todo e qualquer livro. Significa que agora você consegue enxergar aquele tema por um outro ângulo. Significa, às vezes, que você questionou uma crença que você tinha e que você nunca tinha colocado à prova. Significa que, depois da leitura, você vai pensar: poxa, eu não tinha visto por esse lado. Isso é leitura que realmente importa. Leitura que constrói pensamento, leitura que transforma o nosso comportamento, leitura que cria critério intelectual. Então, se você realmente quer se tornar uma pessoa mais inteligente por meio dos livros, deixe de lado essa obsessão por velocidade. Esquece essa meta de 50 livros, esquece essa meta de ter uma biblioteca gigante, cheia de livros na sua casa que possivelmente você nem se interessa de verdade, comprou por puro consumismo. Porque, como eu disse, no final das contas é sobre como o livro te transformou, qual mudança ele gerou na sua vida. Como você saiu, né? Se você realmente saiu diferente, se você realmente se tornou uma pessoa diferente após a leitura desse livro. E isso não acontece quando você está correndo como um doido. Isso acontece quando você desacelera, para, pensa e reflete sobre aquela ideia. E caso você queira aprender a ler de forma muito mais inteligente, como eu disse anteriormente, o link está na descrição e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!